Voltamos com a nossa conversa com o ex-jogador de futebol Nélio Rondon Júnior. Bom, Nélio, a gente falou no primeiro bloco um pouco sobre o comecinho da sua trajetória, e agora vamos começar do Botafogo em diante, né? Essa sua aprovação, você tinha falado que o treinador de goleiro tinha saído, eu queria que você voltasse a falar sobre isso, contar essa história. Isso, Rodrigo. Na realidade, eu tinha ido fazer uma primeira fase de um teste, né? Acabei ficando uma semana em teste, acabei não sendo aprovado, né? Acabei voltando para Jacareí, um pouco triste com toda a situação, mas 2 dias depois eu acabei recebendo uma ligação dizendo que a comissão técnica tinha sido trocada, que o treinador de goleiro também tinha sido trocado e ele queria reavaliar as pessoas que tinham sido, né, feito o teste nas últimas vezes. Então, assim, acabei voltando ao Rio, ficando em teste por mais 1 ou 2 meses, para daí eu conseguir dar sequência, né, dentro da equipe de juvenil do Botafogo. E como eu já jogava aqui em São José, teve que fazer a transferência de federação e essas coisas todas. Mas assim que eu acabei tendo o start. Inclusive eu já tinha tentado no Flamengo uma vez lá também e não tinha conseguido. Eu realmente fiz bastante peneiras para até eu conseguir ter esse início assim dentro do futebol. E essa aprovação do Botafogo, você tinha quantos anos? Eu acredito aí que eu devia ter uns 13 para 14 anos, já tinha jogado Paulista aqui, mas chegando lá também tive bastante, como eu falo, eles já estavam a uma distância assim, que eles já estavam treinando desde os 10 anos, todos eles muito coordenados e eles já eram diferentes ao meu ver, assim, eu tinha um pouco de dificuldade para cair para um lado, né, tinha mais facilidade para outro e eu sabia que eu tinha que trabalhar muito, então eu às vezes ia para casa, fazer um trabalhinho em casa ali para tentar melhorar, evoluir. Mas eu sempre fui muito esforçado, cara. Eu sempre tive para mim assim que eu tinha o meu talento ali pro futebol, mas o que ia fazer a diferença realmente era o meu esforço. Então eu tentava me dedicar o máximo possível ali para aproveitar essa oportunidade, porque eu sabia que eu estava num time grande, que chegaria jogadores, né, todos os dias. Então eu sabia que só se realmente eu conseguisse mostrar todos os dias ali que eu estava evoluindo, que eu estava melhorando, que eu conseguiria dar sequência ali dentro de um clube grande. Essa sua estada no Rio, como é que você foi? Você morou com quem lá? Você tinha um tio lá, né? Isso, cara. No começo, foi até esse meu tio que arrumou esse teste pra mim lá. E o Botafogo treinava em Marechal Hermes, né, que é onde era o CT das categorias de base. E esse meu tio morava num bairro vizinho, que era Deodoro. Esse meu tio era militar e ele morava no bairro vizinho. Então eu fazia esse trajeto às vezes de bike, às vezes de ônibus, às vezes até andando mesmo, né? Era um pouquinho longe, mas tinha dia que tinha que ser andando mesmo. Então assim, eu morei em vários lugares do Rio de Janeiro, que eu acabei passando 8 anos lá. Mas o início mesmo foi, né, eu morava num bairro vizinho, né? E ali eu tava, né, tendo contato de estar indo em Realengo, em Marechal Hermes, que era onde ficava o CT do Botafogo mesmo, para eu poder estar treinando todos os dias ali. Você tinha falado que nesse começo você chegou até a morar embaixo da arquibancada, né? Foi no Botafogo isso? Rodrigo, eu tive isso também, cara. Antigamente, hoje acho que mudou um pouco a cabeça dos clubes com relação a isso, né, cara? Hoje eles já sabem que o dinheiro do clube está no investimento na base. Então, estrutura, né? Isso, na estrutura de base. E antigamente eles investiam um pouco nisso, cara. Apesar que mesmo assim ainda surgiam grandes talentos, grandes nomes, né, cara? Mas assim, o Botafogo mesmo não tinha uma estrutura legal. Morei debaixo de arquibancada, banho gelado, alimentação eram sempre as mesmas alimentações, às vezes jantava, não almoçava, às vezes quando tinha um almoço a janta não saía, às vezes a gente tinha que fazer uma vaquinha para comprar uns chips ali pra gente não treinar com fome. Então assim, cara, a gente teve algumas dificuldades que eu acho que pro menino que tá sonhando ser jogador de futebol, né, a gente acaba superando, mas é bom porque as pessoas acham que a vida do jogador também é aquele glamour, né, aquele luxo, e nem sempre é assim, né, muito pelo contrário. A gente tem, né, ali às vezes tem que estar bem focado mesmo no que quer, determinado, porque as provações são grandes, né, cara? Como qualquer outra profissão, mas tem as provações também. E nessa fase, como não tinha muito investimento na base, a gente acabava tendo algumas dificuldades. Os colchões, às vezes, né, tinha que dormir às vezes na tábua mesmo, porque o colchão não estava legal. Era um quarto muito grande para todas as categorias juntos, então as categorias maiores acabavam judiando um pouco das menores, que é uma coisa, né, que acontece dentro das categorias do futebol. Mas, assim, foi uma experiência gigante, assim, um crescimento para mim, assim, muito grande, e foi assim que deu início mesmo, assim, né, nessa história minha com o Botafogo aí. E ficar longe dos seus pais,
primeira leva aí, como é que foi para você? Com o passar do tempo, a minha mãe foi trabalhar no Rio de Janeiro, isso depois facilitou um pouco o processo para mim, Rodrigo. Mas assim, no começo, fiquei um pouco com meu tio, mas eu acabei morando na concentração também, porque meu tio era militar, acabou indo embora do Rio de Janeiro. Então eu voltei a morar no Rio de Janeiro, dentro da concentração do Botafogo, né, lá em Marechal Hermes. A gente sabia que tinha muitos jogadores e a gente sabia que um dava força pro outro porque estava no mesmo barco, né, vamos falar assim. Mas a gente... você tá sonhando com o negócio, você tá ali, então você sabe que você tem que passar por cima daquilo ali para você, né, conseguir continuar no seu caminhada, no seu sonho ali. Então, assim, a distância realmente era difícil, apesar de São Paulo ao Rio não ser tão longe assim. Uma vez por mês eu tentava vir para casa, mesmo que pegasse um ônibus ali para ficar só o sábado, ou só o sábado e o domingo aqui. Mas quando a gente é criança, né, jovem ainda, tá no sonho ali, a gente acaba passando por cima disso aí, levando de uma forma até tranquila, assim, né? Mas sente um pouco, sim, né? A falta de casa, a falta dos amigos, né? Falta da família mesmo ali, porque ali a gente acaba sendo um pouco sozinho, né? A gente tem uns amigos que a gente fez ali por causa da história do futebol, que hoje eu tenho amigos até hoje que eu tenho contato ainda com eles, que eu acabei criando ali dentro do esporte, do futebol, mas que a gente sabe que a família realmente faz muita falta pra gente ali no nosso dia a dia, né? A gente ter alguém para conversar ali, né? Um conselho ou alguma coisa do tipo. Então, assim, nesse começo a gente teve um pouco de dificuldade com relação a isso, mas a gente conseguiu levar bem. O primeiro contrato você assina com 18 anos, Botafogo? Eu assino com menos. Na realidade, na época, para jogar a Copa São Paulo, eu precisaria estar com um contrato. Com 16 anos, eu assinei meu primeiro contrato profissional com o Botafogo, que era a idade mínima. Na época, eu não lembro a lei que já estava, né, valendo, mas você tinha que ter um contrato para você estar jogando pelo time. Acho que até para não deixar... não correr o risco de perder o jogador e aquela coisa toda. Então, eu acabei assinando meu primeiro contrato com 16 anos. Foi o primeiro contrato, foi a primeira Copa São Paulo que eu fui. É no 2000 isso, né? Se eu não me engano, 2001. acho que foi 2000 ou 2001. É isso mesmo. E aí eu acabei jogando 2 Copas São Paulo, né? Então, eu acabei tendo um contrato e a gente acaba fazendo um contrato mais longo, porque prioridade do clube e ele também tem o medo do investimento e aquela coisa toda e de ter uma segurança ali, vamos dizer assim. Então, acho que eu, se eu não me engano, assinei um contrato de 4 anos ali acho que foi, se eu não me engano, com 16 anos mesmo. Na Copa São Paulo você jogou titular? A primeira Copa São Paulo, eu me lesionei dentro da Copa São Paulo, eu não cheguei a jogar, a gente veio pra cá, eu era novo ainda, né? Eu era o segundo goleiro, tá? E aí eu acabei como eu lesionei nos treinos próximos dos jogos, eu acabei sendo cortado em cima da Copa São Paulo. Eu até acabei no primeiro jogo no banco, mesmo lesionado, porque teve que vir um jogador para me suprir aí. A segunda Copa São Paulo foi uma Copa São Paulo que eu joguei o primeiro jogo e o treinador do profissional veio assistir a Copa São Paulo e ele acabou levando alguns jogadores para fazer uma pré-temporada com um profissional. Então, assim, eu até dei um pouco de azar nesse sentido, porque... azar, mas, né, de certa forma tava uma alegria muito grande, porque ele acabou tirando eu acredito com mais um meio campo e um atacante, e a gente foi viajar com a equipe profissional do Botafogo para uma pré-temporada, que isso era o sonho do menino também, né? Eu já fazia alguns treinos no profissional. Quem que era o técnico? Era o Bonamigo, cara. Nossa. Bonamigo. Bonamigo. Isso, eu peguei bastante treinador antigo, né, cara? Peguei Leverkusen, Bonamigo, Celso Rotti, Cuca, o próprio Cuca, eu trabalhei um tempo com o Cuca. Então eu peguei uns treinadores mais já faz um tempo que eu acabei parando de jogar bola, então assim, foram treinadores que na época, né, tinham uma ascensão ali, mas foi o Bonamigo que foi ver o nosso primeiro jogo e ele gostou de alguns jogadores e ele já quis puxar para a equipe profissional. Não consegui jogar os outros jogos, a gente acabou não classificando, a gente ficou na primeira fase e a gente acabou perdendo os outros 2 jogos, mas a gente ganhou esse primeiro jogo e o Bonamigo acabou levando a gente para a equipe profissional. Aí você vai para a equipe profissional, a partir de quando você é integrado realmente aos profissionais? Como é que isso aconteceu? Em time grande, assim, né, categoria de base, a gente acaba tendo essa transição, a gente está quase com frequência ou fazendo um coletivo contra, ou estando treinando ali um pouco, mais pra gente já ir se adaptando, né? Então, assim, esse foi para uma pré-temporada, a gente acabou viajando para uma pré-temporada junto com o profissional, mas a gente já vem treinando algumas vezes dentro do profissional. O profissional ele treina com 4 goleiros, né, cara? Então, assim, antes iam só 2 goleiros para os jogos, hoje eles estavam levando até 3 goleiros para os jogos. Eu acabei até indo poucos jogos no profissional porque eu ficava entre esses 4 goleiros, né? Então, normalmente só levava o primeiro e o segundo goleiro. E então, assim, eu começo a treinar na equipe
profissional e a gente aí vai ficando, desce alguns jogos para jogar porque eu tinha idade de júnior aí, então acabava descendo para jogar alguns jogos e aí continuava treinando durante a semana junto com a equipe profissional. Então era muito de acordo com a conversa entre o treinador do júnior com o treinador do profissional. E aí acabei ficando, se eu não me engano, eu acabei ficando 4 anos, fui emprestado alguns anos e tudo mais, mas foi assim que eu dei o start mesmo na equipe profissional do Botafogo. Você lembra o seu primeiro jogo como profissional do Botafogo? Cara, assim, ó, profissionalmente, eu joguei como se fosse um torneio relâmpago que tinha, que assim, que os jogadores realmente que não estavam sendo aproveitados jogavam, né? Se eu não me engano, chamou Copa Record de futebol, e assim, tinha alguns times menores do Rio de Janeiro, e Botafogo, Flamengo, todos a gente entrou, antigamente eles chamavam de expressinho, eram os times, os jogadores que acabavam, que eles utilizavam para começar a dar rodagem para esses jogadores. Foi esse campeonato, se eu não me engano, foi contra a Portuguesa da Ilha no Rio de Janeiro mesmo, e foi os campeonatos que eu mais acabei jogando, porque profissionalmente mesmo, se eu não me engano, eu fui uma média aí de uns 10 jogos a nível profissional. Fui contra Corinthians no Maracanã, fui contra o Cruzeiro no Mineirão, fui contra Fortaleza também, se eu não me engano, no Maracanã. Eu fiz uns 10 jogos no Brasileiro, profissionalmente pelo Botafogo, mas não tive a oportunidade de estar jogando, tá? E alguns jogos do Carioca, né? Tive no elenco que foi campeão carioca, tive no elenco que subiu as primeiras passagens minhas do Botafogo também, eu me lembro quando o Botafogo subiu da Série B, época de Wagner Love no Palmeiras, que jogou Botafogo e Palmeiras, que foi a primeira passagem que eu tive pelo profissional mesmo. Eu 2003 isso. Isso, eu já tava fazendo parte, assim, em alguns momentos, até na faixa que a gente faz lá, né, de campeão, né? Ficou vice-campeão da Série B, de acesso, né, pra Série A. Foi uma das vezes que o Botafogo acabou caindo, a gente já estava fazendo parte do elenco profissional. E nessas experiências de você jogar como titular, daí, lógico, foi pouco aproveitado, mas depois você ia emprestado, né? Isso, Rodrigo. Isso aí acho que já é de praxe das equipes, né? De equipe grande, assim, eles querem que você acabe adquirindo rodagem, né? Para quando se você tiver a oportunidade de estar, você sentir menos, porque realmente jogar a nível profissional, a gente tem que estar muito bem mentalmente, tem que estar muito bem fisicamente, emocionalmente, conta muito. Hoje a gente sabe que hoje o emocional conta demais, e goleiro a gente sabe que é uma profissão um pouquinho mais complicada, né? Emocionalmente a gente tem que estar muito legal mesmo, porque é uma pressão grande, aquela coisa de não poder falhar, né? E já começam te xingando logo no começo, né, cara? Então a gente tem que estar realmente muito focado ali no nosso trabalho, né? Onde o goleiro pisa não nasce grama. Isso, tem essas histórias, né, cara? Meu pai falava, vai escolher ser goleiro, né? A gente às vezes acaba indo, mas poxa, o aprendizado, né, cara? A gente tá ali no dia a dia ali, a gente sabe que a gente trabalha bastante para ter essas oportunidades, né? Então, assim, a gente sabia que a cobrança era grande, mas a gente sabia que podia ser a oportunidade da nossa vida, né? Então a gente tem que estar preparado ali pro momento que aparecesse a oportunidade. Que nem você tá num banco de um Corinthians e Botafogo. Cara, eu com 18 anos, se eu não me engano, eu tava num banco de Corinthians e Botafogo. Aí daqui a pouco, um goleiro se machuca, você tem a oportunidade de entrar. Então você tem que estar preparado pro momento ali, né? Porque passa e às vezes a gente acaba não conseguindo ter essas oportunidades, né? E nesses anos, quais os jogadores que depois ficaram famosos, que você jogou junto ou jogou contra? O que você lembra disso aí? Ó, o Botafogo, cara, a época que eu passei no profissional do Botafogo, um dos jogadores que foram bastante marcantes pra mim foi o Dodô, atacante, né? Foi lembrado pelo atacante dos gols bonitos, foi um dos caras, assim, top de linhas que eu trabalhei. Jefferson, goleiro, que teve uma passagem pela seleção brasileira. Jogou Copa, né? Exatamente, uma experiência grande, aprendi muito com ele. Diguinho, cara, esse eu tenho contato até hoje, ele de vez em quando vem aqui em Jacareí me visitar, é um parceirão que eu tive, ele teve mais sucesso no Fluminense, mas o início dele foi no Botafogo, né, teve campeão brasileiro e outras coisas mais. Poxa, joguei com o Chay, zagueiro, que jogou no Corinthians, Rui Cabeção, Guilherme, que jogou no Corinthians centroavante também, do Cavanhaque, cara, Lúcio Flávio... Nossa. Cuca treinador, eu tive contato com bastante jogadores assim, né, que eu só via pela televisão, né, e às vezes a gente estando ali no meio, a gente até se sentia, nossa, cara, deixa eu ver como que os caras são, mas os caras são também, né, vamos dizer assim, pessoas iguais a gente, né, então assim, mas foi muito gratificante pra mim ter convivido com eles, né, cara, ter aprendido. Poxa, aí eu joguei contra Renato Augusto na base, cara, já era um cara diferenciado, o Wilson goleiro, que também teve depois rodagem pra, acho que Figueirense e outros times mais. Deixa eu ver se eu lembro de alguém que foi bem realmente assim
Cara, eu quando tava no Botafogo, a gente chegou a pegar. Nesse jogo eu não cheguei a ficar no banco, mas a gente tava próximo ali, Romário próximo de fazer os 1000 gols, Nossa. cara. Foi uma coisa assim, tipo, que demandou muita atenção da mídia, né? Então foi muito legal. Esses caras, assim, tipo, diferentes mesmo assim, Edmundo, a gente chegou a jogar contra, Giovanni dos Santos. A gente pegou realmente caras assim, fora da curva, assim, mesmo que você ficava até um pouco admirado ali de ver jogando, né? Mas foram caras assim que realmente, pra mim, foi um sonho de criança sendo realizado ali mesmo, tava perto deles ali, assim, né? Pelo menos próximo deles ali. E nessa fase, você tem algum jogo que, além do jogo seu de estreia no Botafogo, que foi mais marcante pra você ou não? Olha, assim, assim, essa fase de profissional, eu acredito que o primeiro jogo que eu fui Botafogo e Corinthians no Maracanã, cara, pelo fato de eu estar indo profissionalmente num jogo grande, de ter ali 40 mil pessoas, apesar de eu já ter jogado algumas preliminares, né, de clássico, né, no Rio de Janeiro, que também juntavam bastante gente, aquela época de geral, o público ficava muito próximo, era o Maracanã antigo ainda, né, não era aquele Maracanã que já tem as cadeirinhas certinhas, então enchia bastante, e isso realmente mexe bastante com a gente ali no emocional, né, pegar 40 mil pessoas, a gente pegou um clássico, 40 mil pessoas numa preliminar, mas eu acredito que o primeiro jogo, né, que foi Botafogo e Corinthians, cara, no Maracanã, pra mim foi bem marcante, assim, porque é aquela sensação de realmente de, nossa, eu tô no meio dos caras mesmo, né, um sonho de criança começando a se realizar, então isso pra mim foi bem marcante, assim, pra mim, foi o primeiro jogo que eu fui profissionalmente mesmo, num brasileiro, se eu não me engano, cara, acho que foi 2006 ou 2007, e aquela adrenalina porque assim, a gente vivenciava muito isso, mas estando próximo ali, não estando ali dentro, você estando dentro do campo, sabendo que você tem a oportunidade de poder estar entrando ali, estar no aquecimento, eu acho que isso pra mim foi bem marcante, assim mesmo. E a história dessa camisa que você trouxe aí? Mostra pra gente. Cara, ó, essa camisa aqui, a gente conversou ali, né, de trazer alguma coisa, é uma camisa bem antiga aqui do Botafogo que eu tenho, foi a primeira, a camisa que eu fiz o primeiro jogo pelo Botafogo, isso foi juvenil, cara. Qual foi o número da camisa? 12, camisa cara, 12. que é uma camisa que eu gosto do número 12, né, as minhas camisas, até a nível profissional, eu gostava de ficar com a 12 mesmo, então assim, ela lembra bastante, até comentei com você, a camisa quando o Botafogo foi campeão brasileiro em 95, se eu não me engano. Que era o Wagner. Wagner, goleiro, exatamente, né? Jogou contra o Santos, jogo polêmico, né? E Túlio Maravilha, aquela coisa toda. Mas essa camisa pra mim foi muito marcante também, porque eu acredito que foi o início da minha trajetória ali dentro do Botafogo, cara. Eu tenho 8 anos de história ali dentro. Apesar, né, vamos lá, assim, foi o time que eu mais vivenciei e que eu vivi ali dentro, que eu... Então, assim, hoje, que nem eu comentei, eu tenho um time que eu torço, mas, assim, um time meu de carinho, que nem o ano passado eu torci bastante para que conseguisse ser campeão brasileiro, pelo carinho que eu tenho, né, cara, pela vivência que eu tive ali dentro, foram 8 anos, então, assim, é uma história mesmo que a gente acaba tendo, e eu sei que a gente acaba adquirindo isso, mas vai fazer parte da minha vida, né, pra sempre aí, eu sempre vou ter um carinho diferenciado pelo Botafogo, cara. Tá certo, vamos fazer mais uma pausa então na nossa entrevista aqui, o nosso programa volta daqui a pouco, até já.